Olá, meu nome é Bruna Martins da Silva e irei apresentar acerca da expressão heteróloga das proteínas GDF9 e BMP15 de bovinos em um sistema procarioto para imunização de fêmeas de capivara. A tecnologia de DNA recombinante surgiu por volta de 1973 e desde então foi possível alterar o genoma de organismos de forma com que se possa produzir os produtos desejados. Esses produtos podem ser as proteínas GDF9 e BMP15, que vão desempenhar um papel de mimetizando a ação paráquina do ovócito em relação às células da granulosa, desempenhando, portanto, um papel crucial no desenvolvimento do folículo ovariano. Essas proteínas podem ser produzidas na bactéria E. coli, que foi o primeiro micro-organismo utilizado a ser de uma produção de moléculas recombinantes. E existem diversas cepas de E. coli atualmente no mercado, com diversas vantagens e desvantagens para a produção de moléculas recombinantes. Mas, afinal, por que capivaras? Elas apresentam um crescimento acentuado em relação às outras espécies animais, uma vez que elas têm uma grande capacidade de adaptação ao ambiente, além da ausência de predadores, e isso acaba gerando um grande impacto econômico no Brasil, sobretudo na agricultura, além da transmissão de doenças como a febre maculosa, constituindo-se um problema de saúde pública. Então, diante disso, o objetivo desse trabalho foi expressar os genes GDF9 e BMP15 em bovinos, utilizando a bactéria E. coli, com o intuito de realizar um método contraceptivo não invasivo de fêmeas de mamíferos, com especial atenção para as capivaras. Os materiais e métodos utilizados foram 6 cepas de bactérias E. coli, cada uma com uma característica distinta da outra, as quais foram cultivadas e incubadas em 37 graus Celsius pelo período conhecido como overnight, em que, posteriormente, uma colônia foi selecionada e cultivada em ninho líquido. Essa colônia ela foi inoculada 2 horas e meia a 37 graus Celsius e, posteriormente, ela foi induzida, inicialmente com uma concentração de IPTG igual a 0,2 milimolares, sob diferentes tempos e temperaturas. Após estipulado as condições de tempo e temperatura, foram realizados experimentos com concentração de IPTG adequada para uma boa indução das amostras, bem como experimentos que testavam o melhor meio de cultivo para essas cepas. Também foi testada a solubilidade das proteínas a partir da sonicação e utilizando também 2 tipos distintos de tamanho, uma metodologia que utilizava 5 ml de cada tampão para 30 ml de inóculo. Todos os resultados foram computados e registrados por meio da eletroforese, o método SDS-PAGE. Os resultados obtidos foram que, antes das alterações de protocolo, as proteínas expressas estavam, em sua grande maioria, em pellets, que são pelotas insolúveis, algo que não é desejado no experimento. E trata-se de uma problemática bastante comum da expressão de proteínas heterólogas na E. coli. Diante disso, foi mudado o protocolo e foi obtido como resultado que, na temperatura de 20 graus Celsius, no período de overnight, com uma meio TB e uma quantidade de PTG de 0,5 milimolares, teve uma boa indução das proteínas, bem como uma boa presença da solubilidade dessas. Nós podemos ver aqui, por exemplo, a boa expressão da proteína codon, na bactéria Codon Plus. Nós temos uma boa expressão a partir de 20 graus Celsius em 16 horas. E nessa mesma cepa, nós podemos perceber que em 0,5 milimolares de IPTG nós temos uma melhor expressão. Exemplificando a questão da solubilidade das proteínas na SHIP e ArcExpress, podemos perceber que o pellet apresenta menos proteínas do que as frações de sobrenadante, mostrando que foi um sucesso as alterações de protocolo. E é importante lembrar sempre que não existe uma estratégia universal para todos os casos de expressão proteica. Logo, pode variar os resultados obtidos de experimento para experimento. Como conclusão, foi desenvolvida uma boa metodologia para a expressão das proteínas na porção solúvel dos resultados bacterianos, mas ainda é preciso realizar mais pesquisas a fim de purificar as proteínas-alvo e realizar os ensaios de esterilização em fêmeas. Estas foram as referências utilizadas para essa apresentação e obrigada.